Boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da noite, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a eles por essa oportunidade de encontrarmos reunidos em seus nomes, estudando os ensinamentos de Jesus através do Consolador prometido, Consolador esse que tem nos explicado a lei de Deus na sua essência e nos mostrado a que caminho percorrer pelos caminhos da vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que os nossos benfeitores possam estar ao nosso lado, nos inspirando, aumentando a nossa visão espiritual, a fim de extrairmos das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E os ensinamentos da noite se referem aos registros de São Lucas e São Mateus, em que ele nos fala: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versos 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhe, disse ele: é porque vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem.
e nele se cumpra a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. São Mateus capítulo 13, versos 10 a 15. Conjugado com essa lição, nós temos a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E eles responderam. Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça-me terra agora, que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Luciano e Gilvan. Passamos a palavra a Luciano. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva a todos nós. Bom, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, como foi lido a nós, trata-se da parábola da candeia. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É um ensinamento de Jesus. Quando Jesus fala ali da candeia, e ele traz duas simbologias, a candeia e o alqueire. A candeia era um objeto que se utilizava numa época que não se existia a luz elétrica, na época de Jesus. E ela era utilizada para iluminar um ambiente. Quando nós pesquisamos sobre a candeia, a imagem da candeia que é trazida é semelhante ali à lâmpada de Aladim. Ela tinha ali uma parte mais bojudinha, né? Que é onde se colocava ali um óleo, se colocava ali para poder acender o pavio, né?
E o pavê é colocado na ponta dela. Ela é mais estreitinha na ponta, um pouquinho mais elevada, e ali acendia-se o pavê, né, a chama ali para iluminar um ambiente. E quando Jesus fala do alqueire é um cesto. Era utilizado para poder medir as sementes. Então, quando ele diz assim, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é porque se a gente pegar uma vela e colocar ali, tampar com um cesto, ela não vai iluminar. Ela não vai iluminar. A candeia, ela tem que ser colocada no alto, para que ela possa, a luz, iluminar, resplandecer ali no ambiente. Esse é o sentido. Então, Jesus vem falando sobre a iluminação. No livro Cartilha da Natureza, nós temos um poema de Casimiro Cunha, e ele vem falando sobre a candeia. E antes de ler esse poema, nós vamos aqui pedir à espiritualidade amiga que abra os nossos canais da intuição, para que a gente possa extrair dessas lições da noite a essência que precisamos, o entendimento que precisamos, porque nos é também ensinado que a letra pela letra, ela é morta. O que vivifica é o espírito da letra, e esse espírito é a essência, é essa lição que Cristo veio nos trazer. Então, dentro, né, dessa súplica, nós vamos aqui então ler o poema de Casimiro Cunha chamado A Candeia. Ele nos diz assim: a sombra desce de manso, o silêncio volve aos ninhos, é a noite cariciosa que se estende nos caminhos. Na casa pequena e simples, que é refúgio da pobreza, é a mais densa escuridão que amortalha a natureza. Mas, no quadro desolado, perpassa a bênção do amor. A candeia humilde e rude clareia do velador. Na sala desguarnecida da morada carinhosa, sua luz mostra a beleza de uma estrela generosa. Aproveita-se-lhe o encanto na esfera da utilidade, mas quase ninguém lhe vê o espírito de humildade. Seu processo de ajudar nas sombras da noite escura revela a lição sublime ao plano da criatura. Por servir de fonte calma ao clarão bondoso e amigo, ela queima a provisão de tudo que tem consigo. Consome o óleo, a torcida, perde o brilho, perde a graça, suporta o calor do fogo, sofre o assédio da fumaça. E guarda com Deus a glória de haver produzido o bem, sem ferir qualquer pessoa, sem prejuízo a ninguém. Quem deseja iluminar, proceda como a candeia. A si mesmo se ilumine sem reclamar luz alheia. Casimiro Cunha. E buscando então nessas palavras de Casimiro Cunha, nós vamos aqui pegar a imagem da casa e vamos nos colocar no lugar dessa casa. Cada coração aqui presente, cada ser aqui presente, seja ele encarnado e desencarnado, são pequenos mundos, casas, pequenas casas, trazendo ali a experiência, trazendo ali sentimentos, trazendo ali pensamentos. E quando ele diz aqui, na casa pequena e simples, que é refúgio da pobreza, vamos nos ver aí como esses seres que fomos criados simples e ignorantes. E na nossa condição hoje, de habitantes de um planeta de expiação e prova, nós ainda nos vemos frente à divina criação, essa imensidão divina, pequeninos. Chico, com toda a sua bondade, com toda a sua evolução, a sua sublimidade, ele se considerava um grãozinho, um verme,
essa imensidão. Então essa casa pequenina e simples, que é refúgio da pobreza, e ele nos fala da pobreza não no sentido material, mas é porque o que carregamos ainda é muito pouco. Nós, frente à eternidade, ainda temos muito que aprender. Jesus nos ensina que o verdadeiro tesouro é o quê? São as lições, é o moral, não é a riqueza. O verdadeiro tesouro são os bens, é aquilo que adquirimos de melhor em nós. E nós ainda, como ele diz aqui, dessa densa escuridão, que é mortalha, que envolve ali ainda aquela casa, são essas dificuldades, essa escuridão ainda dos vícios, das paixões, do orgulho, do egoísmo que trazemos em nós nessa casa pequenina e que precisa, somente com a iluminação é que nós vamos desvencilhar, afastar de nós essa escuridão. Mas essa iluminação, né? E ele pede para que lembremos a candeia, mas a candeia, para ela iluminar, é um sacrifício, é um trabalho árduo, porque ele fala aqui, ela sofre, ela perde o brilho, ela perde a graça, ela sofre aqui o calor do fogo, ela sofre o assédio da fumaça. Então nos dizendo, olha, é um trabalho de sacrifício, é um trabalho de renúncia, é um trabalho de disciplina, para que possamos fazer brilhar essa luz dentro de nós. Emmanuel, numa história pequena no livro Sinais de Rumo, chamado A Resposta, ele nos conta assim, que um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazes para sair? Que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo é sombra, maldade e indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, ao meu ver, se debatem no mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Então esse homem ali vivia cercado ali por desesperos, por angústias, via na terra o sofrimento, a dor, as sombras, o mar de trevas, dizia ele, e buscava ali de Jesus uma saída, um afastamento disso tudo. E nós muitas vezes, nos reportamos à nossa vida hoje. As coisas que sofremos hoje, muitas vezes, o dia se torna pesado, as notícias que temos nos entristecem, e muitas vezes nós pensamos: Senhor, até quando? Que vontade de estar num lugar em que haja paz, em que eu não veja essas tristezas. E olha o que Jesus então responde a esse homem. Jesus afaga esse homem infeliz e respondeu generosamente. Olha o carinho do Cristo conosco: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Então ele não diz aqui: olha, eu vou te tirar dessa situação. Ele diz assim: olha, ninguém te impede de acender a própria luz, porque no meio das trevas, uma vela pequenininha, fininha, que você acenda, já vai clarear algo. E é isso que ele nos pede, porque nós sabemos, como espíritos eternos, nós temos as nossas dívidas, nós temos compromissos a passar. Então, tudo que nos chega, por mais difícil e doloroso que seja, é para o nosso aprendizado. Então Jesus, ele não vai nos tirar disso, mas ele não vai nos dar força para que possamos encher a nossa candeia. E essa força movedora, esse óleo, esse diesel que vai iluminar, que vai acender a nossa chama,
sabe qual que é o nome dele? Jesus. Ele é que é esse óleo, ele é que é o combustível para que possamos acender a nossa chama, para que possamos nos iluminar. Ele é a luz. Em Salmo 119, se não me engano, versículo 105, o salmista, ele fala: lâmpada para os meus pés são as tuas palavras, luz para o meu caminho. Então é Jesus que vai nos ajudar nesse processo de iluminação. Mas o trabalho é nosso. É nós que temos que buscar. E Emmanuel, ele nos diz isso no livro Consolador, da questão 218, ele vai nos dizer assim: o trabalho de cada um na iluminação de si próprio deve ser permanente e metodizado, requer disciplina nossa. É o que Emmanuel disse ao Chico: disciplina, 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 3 coisas. E isso, 3 coisas para o Chico, que eu creio que se Emmanuel falasse comigo, ele ia aumentar isso aí, né? Ele ia me falar 10 vezes, porque nós ainda somos, né? Deixamos muitas vezes o pensamento, os sentimentos se direcionarem para um lado não muito certo. Então requer a nossa disciplina para esse trabalho de iluminação. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornece as luzes interiores, somente conseguida a custo de grande esforço e trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncia santificante no laborioso aprendizado da vida. Então nós temos aqui essas palavras, essas mensagens que nos chegam para nos auxiliar. Mas se nós não buscarmos entender, extrair, né, o espírito aqui da letra, dos ensinamentos, colocar em prática em nossas vidas, essas mensagens não adiantarão. Se for ler por ler, nós não vamos entender. Não vai nos auxiliar nessa transformação, na nossa renovação íntima. Então requer de nós o trabalho, o interesse, a disciplina. E ele continua a nos dizer assim, na pergunta 220, ele nos fala assim, é perguntado a Emmanuel: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Olha que interessante essa pergunta, né? Há diferença entre crer e o processo de iluminação? E ele diz assim: todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muitos poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite. Então ele fala: existe, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, apenas admite. Mas o que se ilumina vibra e sente. Então ele vive Jesus, ele anda pelas orientações de Jesus, nos passos de Jesus, né? Ele continua a dizer: o primeiro, que crê, depende dos elementos externos, quais coloca o objeto de sua crença. Então, muitas vezes joga a responsabilidade para o outro, né? Busca em coisas externas essa mudança e deixa de olhar dentro de si. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido o mundo. Então acha em si a força para buscar em Deus o auxílio, para passar pelas situações, né? E é por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço próprio,
o amor do trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que competem no mundo. E olha que importante isso que Emmanuel nos traz, convidando a nós, espíritas, a termos a certeza que espiritismo sem Jesus não existe. Espiritismo não é fenômeno, é o que ele diz aqui. A base do espiritismo é Jesus. Nós falamos do espiritismo como consolador prometido por Jesus, porque ele vem nos fazer lembrar aquilo que Jesus trouxe. Hoje nós estamos estudando uma parábola que foi trazida por Jesus. Então ele está nos ajudando a lembrar. E ele vem nos revelar novas coisas. Então está nos ajudando a entender mais profundamente, de uma forma mais ampla, sobre a iluminação. Principalmente de nós mesmos. Então é isso que ele está dizendo. Essa iluminação, então, é esse trabalho nosso. E quando nós falamos em iluminação, nós estamos falando do trabalho coração, mente. Nós estamos falando da junção aí, sentimento, pensamento, razão. Quando nós estudamos sobre a prece, o que é falado para nós? Que o sentimento é o motor, é essa energia, é essa força, é ele que vai dar força ao nosso pensamento. Então, quando nós falamos do sentimento, nós estamos falando da vontade. Então, é necessário que nós tenhamos esse sentimento para o processo de iluminação, que ele que vai nos ajudar no pensamento. E quando nós passamos por essa transformação, e nós entendemos acerca da iluminação, aí nós lembramos o que Jesus pede na parábola: não coloque a candeia, não se põe a candeia debaixo do alqueire. Porque quando nós permitimos, como ele diz também, brilhe a vossa luz. E quando nós entendemos, permitimos essa luz brilhar, aqueles que nos cercam, eles vão ver que existe algo diferente. Em meio ali às dores, aos sofrimentos, eles vão achar em nós um porto, para que direcionado aí a algo que vai trazer a explicação do que eles estão passando. E por isso é tão importante ali conhecermos o Evangelho, conhecermos os ensinamentos de Jesus, vivermos, para que possamos até ter condição de ajudar aqueles que estão em nossa volta. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, como foi lido a nós aqui no início, depois que ele profere o Sermão do Monte, ele se reúne com os discípulos e ele diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ao dizer isso, ele diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, para que vejam, então não é só o falar, é o agir, exemplificar, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus, ele falava, mas ele também exemplificava. E o exemplo é importantíssimo nas nossas vidas, porque imagina, eu estou aqui falando com vocês, falo sobre a paciência, que devemos ser pacientes, compreender os outros, e ao sair ali alguém me dá um esbarrão. E imagina
né, como acontece muitas vezes com a gente, você não viu onde você está passando, você não tem olho na cara, né? Que muita gente, às vezes a gente escuta isso das pessoas, né? Nossa, você não percebeu o que está passando? Ou então eu fecho simplesmente a cara. Que testemunho eu vou estar dando? Como é que eu vou estar ali levando os ensinamentos do Cristo que me pede para ser paciente? Percebem como é importante o testemunho? Como é importante viver Jesus? Porque a partir do momento que eu pego esse esbarrão e falo, não se preocupe, sei que foi sem querer, não, que isso, dou um sorriso, a pessoa, nossa, que pessoa educada, já muda um pouco, é o sal que Jesus fala, né? Que traz ali um sabor diferente, algo diferente. É o iluminar, é o brilhar. Então nós precisamos também viver Jesus. E para finalizar a minha participação, eu trouxe aqui do livro Apostila da Vida, uma página de André Luiz, em que ele fala sobre o bem-aventurado. Ele nos diz assim, que numa paisagem invadida de sombras, a multidão sofria e lutava por encontrar uma porta libertadora. Na movimentação dos infelizes surgiam conflitos e padecimentos, incompreensões e entraves que somente servia para atenuar a penúria e o medo, as aflições e as feridas reinantes no caminho. Então ele diz ali, olha, existia uma região em que os habitantes daquela região se viam ali em densas sombras, cultivando ali o medo, o desequilíbrio, o desassossego, a penúria, a dor. E ali alguns beneméritos apareceram com o objetivo de solucionar o enigma da região. Então algumas pessoas com o coração assim, voltado ao bem, que já não participava daquele cenário, surgiram com o objetivo de ajudar aqueles que se encontravam ainda perdidos. Um culto orientador intelectual elevou-se à grande tribuna, envolvida igualmente de trevas, e procurou instruir e consolar a compacta fileira de sofredores, conquistando o respeito geral. Contudo, nem todos lhes compreenderam as palavras e áridas discussões se fizeram no vale da espessa neblina. Então, o primeiro ali, que tentou ajudar, foi um orientador intelectual, levando palavras ali, mas não estava preparado para isso. Então, chegou um ponto em que as palavras que ele levava não foi bem entendida e se iniciou ali umas discussões que prejudicaram ainda mais aquela região. Veio um grande benfeitor e compadecido distribuiu vasta provisão de alimento e agasalho aos famintos e aos nus, merecendo o aplauso de muitos. Entretanto, achava-se limitado às possibilidades individuais e não pôde atender a todos, perseverando o império da dor no círculo popular. Então veio esse benfeitor que distribuiu ali alimento e agasalho, né? Houve ali algo material, uma ajuda material, mas nós sabemos que muitas vezes, né, a dificuldade não é só material, é do nosso espírito. E ele não estava preparado. Ele levou o alimento para o corpo, mas o alimento do espírito, ele ainda não estava preparado para ajudar. Surgiu um médico e dispôs-se a curar os corpos doentes e amparou a comunidade, quanto lhe foi possível, recebendo expressivo reconhecimento público. Mas não conseguiu satisfazer a exigência total do extenso domínio das sombras, mantendo-se o vale na antiga situação de expectativa e discórdia. Mesma coisa.
O médico levou a eles a cura, o alívio ali para a doença do corpo, mas a dor moral, a dor física, a dor espiritual, ele não conseguiu auxiliar. Mas surgiu um homem de boa vontade, que depois de recolher bênçãos e valores no serviço aos semelhantes, acendeu uma luz no próprio coração. Maravilhoso milagre surpreendeu o vale inteiro, não mais contendas, nem mais reclamações. Precipitou-se a multidão para a claridade daquele que soubera transformar em lâmpada viva e brilhante, descortinando a estrada libertadora. Tal benfeitor correspondia à exigência de todos e solucionara o problema geral. E por bem-aventurado avançou para a frente, com o poder de guiar e auxiliar, por haver improvisado em si mesmo o poder silencioso de amar e servir. Então esse outro benfeitor, já ali no trabalho do bem, movimentando ali em si o poder de amar, que quando nós falamos do sentimento, trazendo essa força, então movimentando essa força, se instruindo, vivendo ali nos passos do Cristo, ele conseguiu ajudar a todos, tanto no campo físico, como também nas necessidades espirituais, nas dificuldades, na dor. E aí ele diz: não duvidemos em nossas dificuldades de aprender e ensinar, recebendo as luzes do alto e distribuindo no grande vale da luta humana. Então, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa situação de aprendizes, não duvidemos dessa força, dessa ajuda das luzes do alto, nos usando ali como instrumentos a levar aqueles que estão próximos a nós também essa luz. Todos os títulos de fraternidade e benemerência são veneráveis, mas, então ele está dizendo, todo trabalho no bem é louvável, mas o coração que se une ao Cristo e se converte em luz para todos os companheiros da romagem terrestre é sem contestação o autor feliz da caridade maior. Que Jesus nos abençoe a todos. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz, porquanto a luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. São com essas palavras do nosso querido apóstolo Paulo, patrono desta casa, que vamos dar prosseguimento aos estudos da noite, rogando a Jesus que continue nos abençoando os esforços de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome para estudar o seu Evangelho. Conforme os irmãos poderão verificar no temário das nossas reuniões, durante esse mês de agosto, nas reuniões de terça-feira, iremos estudar o capítulo 24, nas próximas terças, que tem esse título: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje estamos então iniciando o capítulo com os 3 primeiros itens, cujo subtítulo é Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Então disse o mestre: ninguém há que, tendo acendido uma candeia, uma luz, a coloque debaixo do alqueire, num vaso ou da cama. Pelo contrário, põe-na
no candeeiro, no velador, a fim de que todos que entrem na casa a vejam. E a nossa irmã Luciana já explicou essa lição aqui de forma muito valiosa, de forma que iremos buscar aqui reforçar alguns pontos e complementar de alguma medida esses itens, o estudo dos itens 1, 2, 3, conjugado com a questão 627 do Livro dos Espíritos. Pois bem, já compreendemos que a luz, uma vez acesa, ela não deve ficar escondida, mas sim ser utilizada para iluminar todos que estiverem ao seu alcance. E como luz, nós devemos entender a verdade, o amor, o conhecimento superior do Evangelho aplicado no nosso dia a dia. E como é encantador, meus irmãos, o estudo do Evangelho, o ensino vivo do Cristo, nos mostrando como sentir, pensar e agir para alcançarmos a nossa evolução, a nossa felicidade, a perfeita harmonia com as leis de nosso Pai. Isso porque, se o Evangelho é a porta para nos conduzir a essa revolução e felicidade, o Espiritismo é a chave. Porque, como sabemos, não basta conhecer o Evangelho, é preciso aplicá-lo. E o Espiritismo é uma ferramenta, é um instrumento divino que veio nos auxiliar nesse sentido. O apóstolo Tiago, em sua carta, já dizia que a fé sem obras, ela é morta. Assim como o sal insípido, sem gosto, ele também não tem utilidade. Aliás, todo acréscimo de conhecimento, ele implica em acréscimo de responsabilidade. Muito será pedido de quem muito recebeu. E nós espíritas temos recebido muito. As bênçãos do Espiritismo vieram iluminar as nossas vidas. Meus irmãos, tudo na lei de Deus tem o seu tempo. Nada é à toa, por acaso. Diz lá o livro de Eclesiastes, que há tempo para tudo na vida, para todos os propósitos, de forma que à medida em que vamos progredindo, vamos ampliando a nossa visão sobre a vida, sobre Deus, sobre as leis divinas. E primeiro, nos dizem os Espíritos, primeiro nós desenvolvemos o intelecto. Está lá nas questões 780 e 793 do Evangelho segundo o Espiritismo, que primeiro desenvolvemos o intelecto, para só depois desenvolvermos a moralidade. Então, no início, somos todos criados iguais, simples e ignorantes. E através de incontáveis experiências, vamos desenvolvendo essa parte intelectual, o princípio inteligente, que é o espírito. Ele vai se desenvolvendo até, num primeiro ponto, ele usa os instintos da conservação, o instinto de sobrevivência. Essa é a sua primeira preocupação. Depois de milênios nesse curso evolutivo, é que o espírito passa dos instintos para as sensações, e depois das sensações para os sentimentos. E nos diz lá Lázaro, naquela linda mensagem que está no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, que o sentimento, uma vez depurado, se torna o amor. E o amor, nós aprendemos aqui semanalmente, pode se manifestar de diversas formas. São inúmeras as modalidades
de amor, de caridade. E é por essa razão, então, que o conhecimento superior necessariamente vai se transformar no amor. Não tem como impedir esse progresso. Por isso que Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por mais que o nosso egoísmo, o nosso orgulho ainda tente frear o amor, frear o bem, isso não é possível, porque as leis divinas não permitem. A nossa consciência não fica estagnada para sempre. Vejam que maravilha, uma vez acesa a luz, ela vai iluminar primeiramente a própria pessoa, mas automaticamente ela se iluminando, ela passa a iluminar os que estão à sua volta. Então, é assim que a humanidade vem progredindo, né? Através da iluminação de cada indivíduo, que vai ali, né, contagiando com seu exemplo os que estão à sua volta. Alguns de nós, né, muitas vezes, somos mais teimosos, demoramos um pouquinho mais, mas a lei divina, assim como o próprio Criador, é infinitamente sábio, justo e misericordioso, e encontra um jeito para trabalhar cada espírito. O Pai amoroso respeita a liberdade de cada um de nós, mas pacientemente Ele envia convites a todo instante para que despertemos, que progridamos. Então, muitas vezes, se não aprendemos através do amor, né, e a primeira forma, esse primeiro convite de Deus em nossas vidas é através do conhecimento, vem então a dor, o sofrimento, né, porque o conhecimento gera responsabilidade. Então, se após termos o conhecimento, a consciência, se persistimos ainda com o coração endurecido, egoístas, orgulhosos, acabamos atraindo sofrimento para nós mesmos, através dos mecanismos da lei divina, a lei de causa e efeito. E com o tempo, nós acabamos despertando, evoluindo e progredindo. Então, o conhecimento, né, sendo a ciência da verdade, ele puxa a moralização. Mas esse conhecimento, ele vem gradativamente. Porque a verdade, ela não pode ser revelada de uma só vez, ou de forma desordenada. É por isso que dissemos que Deus, né, sabe o tempo de cada coisa. Então, é por isso, meus irmãos, que Jesus ensinou muito por parábolas. Essa é uma das razões pela qual o Mestre, né, nos deixou inúmeras parábolas, porque ainda não estávamos preparados para receber, para alcançar todo o conteúdo, toda a essência do Evangelho. É muito importante, né, recordarmos que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo começa no seu capítulo 1, nos falando das 3 revelações, demonstrando esse caráter progressivo do conhecimento, da ciência da verdade. Porque a humanidade, primeiro, precisou ali conhecer o monoteísmo, né? Foi então que, na primeira revelação, Moisés subiu no monte e recebeu os 10 mandamentos como sendo a primeira revelação, porque precisávamos compreender que existe só um Deus, e que esse Deus, né, seria um Deus justo. Depois que evoluímos mais, veio então a segunda revelação com Jesus e seu Evangelho de amor, e quando estávamos mais adiantados, chegou o Espiritismo para nos descortinar as realidades espirituais. Porque não há nada secreto, como nos ensinou Jesus, que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e revelado. Mas tudo tem o seu tempo, o tempo certo, que é o tempo de Deus. Assim como não é possível, meus irmãos, ensinar física quântica para as crianças do jardim de infância,
também não tem como ensinar o amor e o perdão para criaturas que ainda estão preocupadas em matar seus irmãos para ter mais riquezas e territórios. Mas não adiantava falar de amor para a humanidade, para nós mesmos, naquela época. Nós não estávamos preparados. Então, o Pai, em sua infinita sabedoria, vem revelando-nos a verdade gradativamente, de acordo com o nosso adiantamento intelectual e moral. E é necessário que seja assim, porque a verdade é como o sol, ela precisa ser dosada. O sol, se você não dosar, ele pode ofuscar a sua visão, cegar, ferir e até destruir, né? A verdade é assim, e cada criatura se encontra numa fase, num patamar evolutivo, preparada, portanto, para receber uma parcela da verdade. É claro que a verdade é uma só, mas a criatura só consegue perceber aquilo que está no seu alcance intelectual e moral, conforme nós vemos aqui no item 3, né, onde Jesus mostra que claramente que aos apóstolos ele aprofundava mais, mas para as multidões ele falava por parábolas, exatamente porque, alguns dos apóstolos, que eram espíritos, mais preparados, que vieram com essa missão, já tinham condições de compreender as lições eternas de nosso Senhor, mas a grande maioria ainda não. Precisaria ainda do avanço da ciência, do progresso da humanidade para acessar aí o conteúdo, a essência mais profunda do Evangelho. E sempre falamos aqui que as parábolas, elas eram histórias, situações que Jesus contava, onde ele narrava ali, com personagens e contextos, de forma a facilitar a compreensão das pessoas daquela época, nós mesmos, só que com um grande conteúdo moral e espiritual. Então essa história é como se fosse uma casca. Imaginemos a parábola como um fruto. Ela tem a casca, que são essas histórias, mas a essência, que é a polpa, está ali dentro, ela é atemporal e universal, alcança a todos os espíritos, independentemente do patamar evolutivo em que esteja. Pode ser nós mesmos, que estamos ainda no início da nossa caminhada evolutiva, ou mesmo irmãos nossos mais adiantados, como por exemplo Emmanuel, e outros tantos. O Evangelho é o roteiro perfeito para todas as criaturas, porque representa a perfeita vivência com as leis divinas. Nos lembramos sempre aqui também daquele personagem que André nos narra no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o nome dele é Asclépios. André Luiz está no nosso lar e ele então é convidado para ir num santuário lá, num lugar sagrado, onde poucas pessoas receberiam ali a visita de um instrutor de esferas mais elevadas. E a evolução desse benfeitor era ao ponto dele precisar ser materializado ali. Teve uma sessão de materialização ali, porque ele tem um perispírito mais evoluído, mais fluídico, então ele precisou ali ser materializado. E não foi a surpresa de André Luiz? Aquele benfeitor estava ali com pergaminhos do Evangelho. Ele, que só reencarna na Terra a cada 800 anos, ainda se pauta, se dirige através do Evangelho, e estava ali dando orientações, para aqueles companheiros acerca do Evangelho, do que eles deveriam fazer.
Então, à medida em que o espírito evolui, ele vai conseguindo acessar camadas mais profundas do Evangelho. E é nesse sentido que Jesus nos deixou também aquela parábola do semeador. A parábola do semeador, né, onde inclusive esse item 3 está inserido. Porque esse item 3 aqui, foi proferido por Jesus, esse trecho evangélico, após ele falar a parábola do semeador, quando os apóstolos chamam ele e falam: mestre, por que você fala com eles através de parábolas? E aí eles dizem isso aqui, né? Porque a vocês foi dado conhecer, né, o reino dos céus, mas a eles ainda não foi dado. Mostrando então exatamente esse cuidado de falar com as pessoas de acordo com a capacidade que elas têm de compreender. E na parábola do semeador, o mestre nos fala exatamente isso, né? A semente ali, ele nos explica, é a palavra de Deus. O semeador, né, por excelência, é o próprio Jesus, que veio nos trazer, né, o Evangelho, a vivência perfeita com a lei divina. Mas cada criatura é um solo que se encontra, né, em determinado patamar, em determinada condição para receber, né, compreender e praticar o Evangelho. Então Jesus nos fala que, né, as primeiras sementes caem ao longo na margem da estrada em um solo impermeável. Esse solo impermeável representando então, né, os corações ainda indiferentes ao Evangelho, que não conseguem ver ali, né, a grandeza das lições de nosso Senhor. E aí vem os passarinhos e levam essas sementes. Jesus então depois fala de um segundo tipo de solo, que é o solo com pedregulhos, simbolizando aquelas criaturas que a semente até cai no solo do coração, desenvolve um pouquinho, mas em razão das pedras, né, ela não cria raízes. E as pedras aqui simbolizam as dificuldades, os problemas da vida. Então, aos primeiros desafios e obstáculos, o espírito ali desiste, né? E desanima com o Evangelho, não cria raízes e não se desenvolve. Vem o sol e seca. Vem então outro solo, né? O solo com espinheiros, simbolizando as tentações do mundo, o materialismo, as paixões, os desequilíbrios, né, que abafam essa plantinha que está tentando crescer. E por fim vem então o solo, né, fértil, onde a semente cai e pode produzir 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, que são os corações que já estão mais preparados para receber o Evangelho, que acolhem aquela mensagem divina e produzem frutos dadivosos. Então, meus irmãos, é nesse sentido que nós podemos perceber que desde o seu advento na Terra, o Evangelho já representava todo esse conhecimento superior da verdade, do amor, mas não nos era ainda possível compreender todas as coisas. Era necessário ainda que avançássemos intelectualmente e até moralmente para conseguir, né, alcançar as raízes mais profundas, desenvolver aí essa planta do Evangelho para poder frutificar. Basta lembrarmos que mesmo um doutor da lei, Nicodemos, um homem bem intencionado e muito instruído, culto, buscou Jesus para se instruir, recebeu do Mestre lições valiosas sobre a reencarnação, de forma muito clara. Jesus falou: o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é Espírito. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus foi muito claro, mas aquele homem muito culto não entendeu nada.
e saiu confuso dali. E nos conta Humberto de Campos que depois disso, está lá na magnífica obra, né, Boa Nova, que depois que Nicodemos foi embora, Jesus conversa com os apóstolos André e Tiago sobre a reencarnação. E eles entendem e ficam maravilhados. É assim. Então, o Espírito, né, cada um acolhe o Evangelho e está preparado, né, para receber essa mensagem e desenvolvê-lo de acordo com o seu empenho, a sua maturidade espiritual. Bom, mas veio então o Espiritismo. O Espiritismo, se na época ali em que o Evangelho chegou, nós ainda não estávamos preparados para compreender tudo, veio então a terceira revelação, o Espiritismo, descortinar toda a verdade. E através da revelação das realidades espirituais, hoje nós conseguimos alcançar esse conteúdo profundo das parábolas, dos ensinamentos de Jesus, de forma que tudo na lei de Deus, a sua criação, obedece a essa lei do progresso. Até o Espiritismo é progressivo, os Espíritos não nos contam tudo, porque ainda estamos nessa marcha evolutiva, temos muito caminho pela frente, mas com o advento do Espiritismo, ao compreendermos e aplicarmos na nossa vida essas lições, tudo na nossa vida muda. A nossa relação com a morte, com as dificuldades do dia a dia, as nossas relações com as pessoas, tudo muda. Então, vejam como que Deus é sábio e infinitamente misericordioso, respeitando as nossas dificuldades, o nosso tempo, mas tudo nos levando, no caminho para que tenhamos um dia que consigamos, viver a sua lei, de forma harmoniosa, amando o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sendo que esses dois mandamentos, na verdade, representam um só, que é a lei do amor. Bom, ainda diante das nossas imperfeições, iremos tentar aí esconder o amor debaixo do alqueire. Vamos tentar fazer o bem só para nós mesmos, no máximo para aqueles que estão mais próximos, nossos familiares, mas os convites divinos continuarão chegando, e seja pelo amor ou pela dor, a gente vai aprender. Emmanuel tem uma analogia muito interessante que está lá no prefácio da obra Falando à Terra, onde ele diz o seguinte: a gazela desperta com o canto dos pássaros, já a pedra desperta com a explosão da dinamite. Então, meus irmãos, que deixemos a luz do conhecimento superior do Evangelho nos renovar, nos transformar, para que passemos a agir dentro da lei do amor, que é essa lei universal que rege tudo na criação. Vamos então caminhando para o final da nossa participação, recordando Madre Teresa de Calcutá, que dizia o seguinte: não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha que beleza, Essa é a essência desse capítulo 24. Não ponhais a luz debaixo do alqueire. Não deixe que ninguém saia da sua presença, sem se sentir um pouco mais feliz, um pouco melhor. Nós temos condições de fazer isso, não temos? Graças ao Espiritismo, que vem nos despertando, nos escancarando a beleza do Evangelho. Então, preguemos sim o Espiritismo, o Evangelho redivivo, mas preguemos como nos diz o querido Francisco de Assis, com um bom exemplo, só usando as palavras
se for necessário. E encerro então com uma passagem do livro Boa Nova, onde Jesus, conversando com Tadeu, né, e o contexto era no sentido de mostrar para Tadeu, né, que não nos cabe tentar converter as pessoas, né, mas sim buscar a nossa própria iluminação. E essa é a essência da lição, né? Deixai brilhar a vossa luz. Então Jesus diz o seguinte, escolhi um trecho aqui que é muito bonito, onde o mestre falou para o Tadeu e para todos nós que jamais olvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o seu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres. Olha aqui, né? O nosso foco tem que ser nos nossos próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que rebelam na sua casa. Então Jesus nos fala aqui, veja Deus, né? Deus não violenta, não força ninguém. Ele aguarda pacientemente, mesmo aqueles filhos mais ingratos e rebeldes. E na frente, Jesus prossegue dizendo o seguinte: Tadeu, e isso vale para todos nós, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contendor da terra convencer-se sinceramente, tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização, conforme a lição aqui que nossa irmã Luciana disse, né? O benfeitor ali, o orientador intelectual, não conseguiu suprir as necessidades das pessoas. O benfeitor material também não. O médico, né? Prossegue Jesus dizendo: elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou da túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Olha que lindo, né? A luz ilumina, dispensando os longos discursos. A luz do bom exemplo, a luz do amor. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Que Jesus nos abençoe a todos. Senhor Jesus, nesse instante, nos lembramos aqui da Tua mensagem de amor, iluminada, Senhor, por séculos e séculos, através do tempo e do espaço. As Tuas palavras nos chegam, o Teu exemplo, a Tua infinita misericórdia e bondade para com cada um de nós. Brilhe vossa luz, disseste, há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos nós tampamos a luz que há em nós com esse alqueire. O alqueire da indiferença, o alqueire da preocupação, da materialidade,
E vamos nos esquecendo, Mestre, de que dentro de nós precisamos fazer o trabalho de suspender esse alqueire do comodismo, o alqueire que nos leva a nos preocupar somente conosco, o egoísmo, o orgulho. Mas, através da tua bondade, da tua misericórdia, enviaste para nós o Consolador prometido. Hoje ele nos chega a abrir o nosso entendimento com clareza, com lógica, para que nós possamos entender o motivo da dor, do sofrimento, da tristeza em nossa vida. E por isso, Senhor, nós hoje estamos começando a levantar esse alqueire, para que a luz que age em nós possa brilhar realmente, como o Senhor nos diz: vós sois a luz do mundo. Pedimos força, coragem, bom ânimo, para que consigamos, Jesus, através de tua ajuda, a fazer essa modificação, a deixar brilhar em nossos corações a tua luz. Abençoe-nos os propósitos no bem, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, leve a esperança e as tuas bênçãos de paz, de resignação aos hospitais, aos asilos, aos presídios, onde houver dor, onde houver tristeza, padecimento, aflição, solidão, que ali haja um mensageiro do teu coração, Jesus, levando as bênçãos da paz, levando as bênçãos da fé, e que seja feito na vida de cada um de nós a tua santa vontade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso, do corpo e do espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente do mal que ainda guardamos em nós mesmos, pois vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com essa prece, estamos encerrando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.